Júlia e o Escrivaninhador, do Mário Vargas Llosa. Esse é um dos 7 livros não tão desejáveis para ler em 2018. Essa edição aqui eu peguei emprestada da biblioteca pública da minha cidade. Estava há algum tempo com ele e não tinha lido ainda. Do Mário Vargas Llosa eu li A Guerra do Fim do Mundo e eu gostei, e é um livro que eu pretendo reler futuramente. Esse livro aqui ele é um livro extremamente autobiográfico, então o Mário Vargas Llosa realmente conta o momento da vida dele, de quando ele tinha 18 anos de idade e acabou se relacionando com a sua tia, Júlia, que é uma tia distante, e o escrivaninhador, que era um cara muito estranho que trabalhou no jornal em que ele trabalhava. Então, ele, com 18 anos de idade, ele trabalhava nesse jornal, ele fazia a faculdade de Direito e era conhecido por ser extremamente inteligente, já escrevia e tudo. Ele trabalhava dentro dessa perspectiva do jornal, do noticiário, mas tinha uma seção de radionovela nesse jornal. E esse escrivaninhador ele foi contratado justamente para trabalhar com as radionovelas. Logo no primeiro momento que eu comecei com esse livro, eu não estava me adaptando muito à linguagem do Mário, porque me lembra sucintamente um pouco a escrita do Gabriel Garcia Marques, mas não tem a mesma leveza, assim, é um pouco mais duro, um pouco mais enxuto, apesar de trazer aquela comicidade que vem nas leituras de livros de autores da América Latina, como a Isabel Allende, como o Gabriel Garcia Marques. Ele tem, em certos momentos, uma escrita bem refinada, rebuscada, só que ele faz de graça com isso. Então, frases simples ou situações simples ele coloca de um modo muito bem rebuscado, que faz ser muito engraçado, como por exemplo uma moça que é virgem e que a família não quer que o ímã dela seja desfeito. Então ele traz um pouco isso é bem engraçado. Assim. Temos esse personagem que ele é chamado às vezes de Varguito, né? E ele nesse jornal trabalhando e conhecendo esse escrivão que vem depois de um tempo, que é um escrivão que escreve as radionovelas que ficam extremamente famosas assim dentro do Peru e vai ganhando uma notoriedade muito grande, mas ao mesmo tempo é um personagem assim muito baixinho. Ele descreve ele como um anão, quase um anão praticamente. E o cara trabalha 20 horas por dia, de segunda a sábado, e no domingo 16 horas. E ao mesmo tempo é muito pobre, assim, é muito miserável. E de certa maneira o Mário Vargas Llosa ele traz isso, essa coisa deles trabalharem muito e ganharem muito pouquinho. A maioria das pessoas daquele lugar são muito pobres e até quem tem mais dinheiro vive de um modo muito limitado assim, financeiramente. E nisso, ele viajando nessa relação com esse homem esquisito, que é escrivão, conseguindo ter uma amizade com ele, né? E ao mesmo tempo, os capítulos desse livro são revezados. Então, a gente tem... São 20 capítulos. 8 capítulos são direcionados a essas radionovelas. Então, a gente tem a narração dessas histórias novelescas que acontecem e que elas têm um padrão. Sempre tem como personagem um homem de 50 anos, né? Então vão sendo vários homens, todos com 50 anos ou que chegam a 50 anos em determinado momento dessas histórias. E nos outros capítulos a gente tem a história do Varguito na sua relação com a família, com essa tia e com esse escrivão. E essa narração da vida como era, assim, dessa relação que começa a se ter com essa tia, dessa paixão que vai se formando e dessa intriga familiar que vem em decorrência disso. E é uma intriga, um escândalo familiar gigantesco pelo fato dele ser um rapaz de 18 anos que quer se relacionar com uma mulher de 32 anos, assim. Então, e divorciada, uma mulher de 32 anos e divorciada. Nos momentos é muito engraçado, é bem divertido, mas não é e é um autor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, então tu pega o livro dele para ler e tu sente um peso literário muito grande, porque ele traz isso, apesar de que eu acredito que esse seja um dos livros iniciais dele, por narrar essa fase inicial da vida, biograficamente dele. Ao mesmo tempo, não é um autor que me chama a atenção para ler toda a obra deles, como vários outros, né?
E eu tenho vontade de reler A Guerra do Fim do Mundo, de ter pra mim e reler. E eu acho que eu paro por aí com relação ao Mário Vargas Llosa. A Guerra do Fim do Mundo, por exemplo, ele pega a Guerra de Canudos, né? Então ele faz, a partir da Guerra de Canudos, um romance, uma história de ficção. Isso é bem rico, assim. Aqui ele pega a própria história de vida, né? Ele com 18 anos e como a vida dele era nesse período. Tem um momento do livro que ele tem 7 empregos para conseguir sustentar o desejo dele, né? Então ele dá um jeito, conversa com os professores, ele é muito autodidata, na verdade, então ele consegue muitas coisas assim e fica em 7 empregos para poder ter um mínimo, assim, para conseguir sustentar aquilo que estava desejando. E isso é muito bacana, assim, de ver o quanto foi difícil, né, assim. É lógico que ele tinha muito talento, ele até diz que a família dele acreditava muito que ele seria a grande esperança daquela família mesmo, né? Ele não entendia muito bem porquê, mas as pessoas viam isso nele e até foi uma questão para essa relação dele com essa tia, por essa paixão muito grande, porque acreditavam que de algum modo aquilo iria impedir ele de conseguir ser escritor, de conseguir seguir os sonhos dele, né? Um livro interessante, eu não faço aquela indicação, né, forte, mas eu também não sugiro a não leitura dele, né? Eu acho que para quem gosta assim da escrita de autores da América Latina, que tem essa peculiaridade, esse ar e essa contextualização da nossa realidade latina, isso é muito, muito interessante para ir conhecendo e conhecer de certa maneira a saga desse escritor, que era algo que eu desconhecia também. Eu acho que no mais é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!